Estamos de volta ao consultório sobre afasia com a doutora Paula Valente, diretora executiva do Instituto Português da Afasia. Doutora Paula, continuando aqui a nossa conversa e sobre os resultados preliminares que indicam que a afasia tem um impacto significativo em doentes e na família, a nível das depressões, por exemplo, o que é que nos pode dizer sobre isto? Há alguma forma de contornar este estado emocional em que, no fundo, doentes e famílias acabam por ser apanhados? Sim, efetivamente, o que faz falta é que estas pessoas tenham melhor acompanhamento psicológico desde o princípio. Efetivamente, as equipas muitas vezes conseguem, desde o princípio, as unidades, os centros de reabilitação, conseguem ir tendo equipas com terapeuta da fala, com um fisioterapeuta, mas muitas vezes os psicólogos e os neuropsicólogos são esquecidos e não estão tão presentes nestas equipas, não atuam, não têm, os recursos são escassos ou estão poucas horas nos serviços ou dão resposta a mais do que um serviço e, portanto, acabam por não conseguir dar respostas com frequência, com rapidez, com consistência, e isso tem um reflexo depois na qualidade do próprio serviço. Se o AVC tem estes impactos e traz tantas dúvidas, inseguranças e questões e muda a vida das pessoas, efetivamente, os psicólogos e neuropsicólogos deveriam estar nas equipas a atuar como estão os fisioterapeutas, não é? Portanto, que muitas vezes existem equipas em que existem 5, 6, 10 fisioterapeutas e um terapeuta da fala e meio ou nem isso psicólogo. No fundo, são precisas equipas mais multidisciplinares. E onde as questões cognitivas e emocionais não sejam secundárias. E efetivamente muitas das pessoas com afasia com as quais nós contactamos no Instituto Português da Afasia e os familiares, e neste estudo também se consegue perceber já isso, se queixam de que se prioriza a recuperação motora, e essa realmente é muito importante, os déficits motores que muitas vezes o AVC provoca, mas que não se prioriza na mesma medida, ou não se dá importância na mesma medida às consequências cognitivas, comunicativas e emocionais. Portanto, as pessoas acabam por não ter acesso a respostas com uma frequência elevada. Portanto, por exemplo, psicologia é capaz de fazer uma visita ou duas num internamento, ou nem isso, ok? E isto é claramente insuficiente para quem está a lidar com muitas mudanças, com muitas dúvidas e que muitas vezes já traziam uma bagagem, não é? Já traziam problemas emocionais, problemas familiares, económicos, etc. E, portanto, era fundamental que, quer na fase aguda, quer na fase intermédia de reabilitação, quer na fase na comunidade, houvesse em equipas multidisciplinares, com psicólogos, com neuropsicólogos, com terapeutas da fala, muito a dar resposta efetiva às necessidades das pessoas. Depois, claro, também a importância aqui da comunicação, porque tem que salientar que ter afasia é ter um problema de comunicação. E, portanto, dar resposta, um psicólogo dar resposta ou fazer tratamento ou fazer psicoterapia com uma pessoa que não tem afasia é diferente de fazê-lo com uma pessoa que tem uma dificuldade em verbalizar, em compreender. Portanto, a capacitação dos profissionais de saúde é fundamental. Ou seja, o Instituto Português da Afasia, à semelhança de outras entidades que trabalham nesta área no resto do mundo, tem também se procurado capacitar os profissionais de saúde, os enfermeiros, os médicos, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, fisioterapeutas, os auxiliares, os assistentes operacionais, capacitar os profissionais para saberem como comunicar com pessoas que têm afasia. Porque as dificuldades de comunicação interferem com a qualidade dos cuidados. E isso faz com que as pessoas estejam com níveis de satisfação inferiores, que digam que não foram bem atendidas, quando se calhar até estavam a ter bons cuidados, mas que não estavam a ser acessíveis do ponto de vista comunicativo. Então, o IPA considera que capacitar os profissionais, o IPA, e lá está, à semelhança daquilo que também outros países têm feito, não é? É fundamental capacitar os profissionais de saúde para saberem comunicar com pessoas com problemas de comunicação, nomeadamente a afasia,
em todo o seu percurso de recuperação. Porque, infelizmente, se os profissionais não estiverem capacitados, automaticamente as pessoas são excluídas porque não é possível comunicar com elas. Portanto, nós ainda vemos isso também acontecer no IPA. Por exemplo, muitas pessoas com afasia se queixam que não têm acesso a psicólogo porque o psicólogo não trabalha com pessoas com afasia. Ou seja, não está capacitado para comunicar com pessoas com afasia e, portanto, não faz tratamento, não faz psicoterapia com pessoas com afasia. Ou seja, é um fator de exclusão. Então, não pode ser. Nós temos que capacitar os profissionais têm que estar cada vez mais aptos a comunicar-se com seja quem for, os instrumentos têm que ser adaptados, portanto, há aqui todo um percurso também em termos de investigação, de adaptação de instrumentos de avaliação nestas áreas, que têm que passar por uma adaptação a esta população para que estas pessoas não sejam excluídas dos tratamentos por terem afasia. Pronto, relativamente às depressões, realmente a taxa é elevada, quer junto das pessoas com afasias crónicas, sobretudo, quer com os familiares, e de facto é fundamental também aqui uma terceira coisa, que é ajudar estas pessoas a retomarem os seus papéis e as suas funções. Ou seja, minimizar os impactos que as sequelas têm na vida diária. Porque se estas pessoas começarem a conseguir fazer a cumprir os seus objetivos, a fazer as suas atividades, a relacionarem-se com as suas pessoas, apesar das sequelas, os níveis de depressão vão necessariamente diminuir. Portanto, muitas destas depressões vêm porquê? Porque os impactos se mantêm. As pessoas não conseguem retomar o trabalho, as pessoas não conseguem comunicar com os amigos, e os amigos afastam-se e as pessoas acabam por se isolar. As pessoas não retomam papéis familiares até, porque acabam por ser substituídos pelos cuidadores. Os cuidadores, por sua vez, também acabam por ter uma série de dificuldades na retoma dos seus papéis anteriores. Portanto, é uma bola de neve. Portanto, a reabilitação, a certa altura, tem mesmo que ajudar estas pessoas a viver com as sequelas, mais do que tentar retirar-lhes só as sequelas, porque é um bocadinho esse o problema na comunidade, é que os tratamentos depois continuam muito focados em tentar retirar as sequelas às pessoas, mais do que ajudá-las a viver com essas sequelas, a compensar. Ok, eu tenho a afasia não vai a lado nenhum, a partir de certa altura isto já é muito claro. Então temos mesmo que capacitar estas pessoas para viverem com a afasia, mais do que estarmos constantemente a tentar retirar-lhes a afasia, porque aí a probabilidade para algumas destas pessoas é escassa, elas vão continuar a ter afasia. Portanto, os modelos de reabilitação precisam também de uma mudança, uma reabilitação mais centrada na pessoa, mais centrada nas atividades. Como é que eu vou ajudar esta pessoa a viver e a fazer as coisas que ela precisa de fazer com afasia? Okay? Com uma hemiparésia, com uma cadeira de rodas, não é? Pronto, e se calhar, quando isto começar de facto a acontecer, os níveis de depressão e de ansiedade, de doença mental, digamos assim, vão diminuir. Em relação ainda ao estudo, na parte que se fala de que são os mais jovens, aqueles que mais facilmente conseguem sair de uma situação de afasia, isso tem a ver só com uma capacidade do organismo por ser mais jovem, ou tem a ver com fatores individuais e outros fatores que queira mencionar? Assim, efetivamente, cérebros mais jovens têm recursos de neuroplasticidade para um potencial de recuperação maior, não é? Mas, efetivamente, os fatores ambientais e pessoais, familiares, acabam por interferir muito com aquilo que vai ser o processo de reabilitação, com o potencial que a pessoa pode atingir, está ligado a esses fatores. Portanto, os jovens geralmente têm mais suporte por parte das redes de suporte da família, não é? Portanto, têm familiares mais que se calhar mais capazes de dar uma resposta mais efetiva, de ajudar, de suportar,
e poderão efetivamente, por esse motivo, conseguir dar ter melhores respostas, ter melhores resultados, era isso que eu queria dizer, ao nível da reinserção profissional. O que nós verificamos também neste estudo, lá está, e continuo a dizer que isto ainda são dados preliminares, portanto, eu gostava de estar aqui daqui a uns meses com a Alexandra para falarmos dos resultados finais, porque estamos a avaliar melhor esses fatores que estão relacionados, que poderão estar relacionados com a melhoria, ou seja, a retoma, por exemplo, da vida profissional ou não, mas uma das coisas que nós temos verificado é que efetivamente temos AVCs menos graves na população, ou seja, AVCs com sequelas menos graves na população mais jovem, e AVCs com sequelas mais graves na população mais idosa. O que pode, mas não sei se neste caso é algo relativamente só a esta amostra. Vamos ter depois que analisar também o que é que dizem outros estudos sobre isto, mas eu diria que tem que ver também com isso, ou seja, nesta população que nós estudamos, para já, os mais jovens, de facto, têm tido mais facilidade em retomar as suas atividades porque se foram AVCs com sequelas menos graves à partida e conseguiram recuperar a comunicação, ou seja, a linguagem recuperou e, portanto, ao recuperar a linguagem, conseguem mais facilmente retomar os seus trabalhos anteriores e os seus papéis anteriores. Depois, quando as pessoas têm sequelas mais graves ao nível da linguagem, efetivamente ficam com mais dificuldades em retomar. Portanto, o facto de não conseguirem comunicar, por exemplo, por via oral, faz com que seja muito mais difícil retomar papéis anteriores, quer profissionais, quer sociais. E a nível das respostas dos serviços de saúde, têm estado em evolução ou está tudo ainda um pouco estagnado e é preciso ainda fazer muita coisa? Sem dúvida que, como eu referi há bocado, a fase aguda está com uma resposta muito mais eficiente e eficaz. Nos últimos anos houve aqui, de facto, uma melhoria substancial com a via verde AVC e com outros tratamentos que foram sendo introduzidos. Os médicos estão a fazer um trabalho excelente nas fases agudas, portanto, as unidades estão muito preparadas para dar resposta a estas pessoas e para agir rápido. Portanto, o sistema de atendimento, não é? Desde que a pessoa dá o alerta até estar a ser intervencionada, é cada vez mais rápido, pronto. Mas no que diz respeito à reabilitação, de facto, ainda há muito para fazer, ainda há muitas coisas que falham, ainda há muitos poucos terapeutas da fala, ainda há muito pouco, o acesso à reabilitação ainda não é igual para toda a gente. Há muitas pessoas que não têm acesso à reabilitação que precisam, que têm, e no estudo, voltando aqui ao estudo, de facto, uma das queixas foi que a continuidade da terapia após a alta é difícil, ou seja, há listas de espera para a terapia comparticipada pelo Sistema Nacional de Saúde. Nem sempre as pessoas muitas vezes ficam em períodos de janela de oportunidade, portanto, quando estão naquela fase em que a reabilitação devia entrar logo, estão à espera. Portanto, pois esse é que é o problema maior, não é? Pois. Porque aquilo presume que haja aquela janela temporal em que, se o doente é intervencionado nesse momento, deve ter um ganho em saúde muitíssimo maior do que se for intervencionado mais tarde, não é? Exatamente. E muitas vezes ficam à espera de vaga, à espera de serem chamados. Quanto tempo, mais ou menos, têm de espera? E assim, a nível das clínicas convencionadas, ou seja, quando não há uma resposta no hospital, a nível das clínicas convencionadas, estamos a falar de meses para a terapia da fala. Portanto, claro que isto varia de território para território, não é? Do país, mas estamos a falar de muitos dias à espera. E a nível do hospital também é uma resposta que não consegue abranger toda a gente e por isso acabam por conseguir, dando resposta uma vez por semana, 2 vezes por semana, o que para algumas pessoas é muito insuficiente. Para aproveitar esse potencial de reabilitação, deveriam ser respostas mais intensivas e não é possível. Porquê? Porque existem um terapeuta, 2 terapeutas para um hospital inteiro, ou 3, não é? Portanto, são terapeutas que muitas vezes não estão só a fazer aquilo, não estão só a trabalhar naquele serviço de neurologia ou no serviço, na unidade, não estão só a dar resposta àquilo. São terapeutas que estão a dar resposta a vários serviços e, portanto, como é óbvio, não chegam para todos e isso tem consequências
na reabilitação. Na comunidade, depois encontramos as tais clínicas convencionadas que têm listas de espera, que acabam por não conseguir também muitas vezes dar uma resposta muito frequente, com uma frequência semanal escassa e pouco especializada, ou seja, no que diz respeito à afasia, as pessoas acabam por encontrar mais especialistas no privado, ou seja, terapeutas que realmente trabalham mais com esta população e que estão mais up-to-date daquilo que são as melhores respostas para esta população no privado. Então, uma das queixas, entre aspas, que nós já vimos nestas entrevistas é que as pessoas dizem, ok, se nós queremos realmente fazer terapia da fala mais ajustada às nossas necessidades, temos que recorrer ao privado. E quem não tem capacidade de recorrer ao privado não tem essas respostas, ou seja, acaba por ter uma terapia mais generalista, mais focada se calhar nos déficits, não tão funcional, não tão preocupada se calhar em tentar capacitar a pessoa, enfim. Há muitas falhas na reabilitação ainda. A reabilitação não devia ser tão desigual e há muitas pessoas que têm dificuldade em aceder aos serviços de reabilitação e no que diz respeito à terapia da fala, muitas pessoas têm terapia da fala, mas que não estão a ter uma resposta adequada para si. Portanto, a capacitação, volto aqui sempre outra vez à capacitação dos profissionais. Eu acho que isto é uma das lições que nós vamos acabar por tirar deste estudo. É que os serviços precisam de ser melhorados no que diz respeito às equipas, aos recursos, mas os próprios profissionais também precisam dar uma resposta mais adequada, no sentido em que se os recursos são escassos e se o tempo de terapia é escasso, então temos que fazer o melhor possível com essa terapia. E o que é o melhor possível? Como é que se aproveita ao máximo, o melhor possível aquele tempo que se está com aquele doente? E acho que é aí que a capacitação vai ter um papel importante. Até quando é que vão estender este estudo e querem abarcar mais pessoas? O estudo, sim, nós gostávamos, obviamente, enquanto Instituto Português da Afasia, gostávamos de, depois deste estudo terminar, replicar este estudo por outros concelhos do país. Nós começamos com este concelho, o Concelho de Matosinhos, e abarcamos doentes da Póvoa e de Vila do Conde, porque fazendo parte da OLS, acabam por vir drenar para o Hospital Pedro Spano, portanto, todas as pessoas que têm um AVC na Póvoa e Vila do Conde vão à unidade AVC do Pedro Spano e, portanto, nós acabamos por também estudar estes doentes destes territórios, mas neste momento, por uma questão também de disponibilidade, quer orçamental, e de recursos, nós optamos por apenas abranger pessoas que tiveram AVC em 2023 e que foram atendidas na unidade AVC do Hospital Pedro Spano. Portanto, neste momento não vamos abranger mais ninguém, a não ser esses casos que já foram levantados nessas condições. Mas, no futuro, era fundamental fazer este estudo noutros contextos, noutros municípios, alargar até a outros tipos de afasia, ou seja, com outro tipo de etiologia. Portanto, as afasias podem ser por traumatismo crânioencefálico, podem ser por demências específicas da linguagem, podem ser por tumores cerebrais. Portanto, existem muitas outras causas que causam afasia, passa a expressão, e, portanto, era importante também perceber a prevalência, dados estatísticos, não é? Caracterizar estas pessoas. Portanto, o Instituto Português da Afasia, enquanto associação sem fins lucrativos dedicada a esta área, vai, dentro daquilo que for surgindo como oportunidade de financiamento, vai procurar fazer candidaturas e encontrar parceiros para continuar este trabalho, para que, de facto, com base em estatísticas mais reais do nosso país, se possa lutar por melhores condições junto do governo, junto das entidades que apoiam estas pessoas. Portanto, vamos sim querer no futuro procurar oportunidades para continuar este estudo e efetivamente depois podermos ter dados ainda mais significativos. Os AVCs são de vários tipos. Há algum tipo específico de AVC que potencie mais a afasia ou não? Não, existem diferentes tipos, existem diferentes causas para os AVCs.
o que nós sabemos é que, efetivamente, para a maior parte das pessoas, a linguagem é processada no hemisfério esquerdo, portanto, um AVC, seja ele isquémico, quer seja ele hemorrágico, no lado esquerdo do cérebro, pode causar afasia. Claro que também há pessoas que têm AVCs do hemisfério direito e que ficam com alterações de linguagem, mas para a grande parte das pessoas, AVCs, quer isquémicos, quer hemorrágicos, no hemisfério esquerdo podem causar afasia. No estudo, na primeira fase, no que nós verificamos foi que os AVCs mais comuns foram os AVCs isquémicos de origem cardioembólica, ou seja, são AVCs que ocorrem por isquemia, devido por exemplo, a um trombo, ok? E, portanto, a maior parte dos doentes que saíram com afasia em 2023 da unidade AVC foi porque tiveram um AVC isquémico. Portanto, assim, os AVCs isquémicos são em maior número, portanto, e eu acho que o nosso estudo vai bater certo com aquilo que as estatísticas dizem, mas para terem afasia tem que ser no hemisfério que processa a linguagem, portanto, para a maior parte das pessoas no hemisfério esquerdo. E porquê que acha que continuamos a ser campeões da AVC na Europa Ocidental? Isso tem a ver com os fatores de risco, não é? E com a prevenção do AVC. O que é que se pode fazer para prevenir? Prevenir AVCs, sim. É fundamental a prevenção do AVC através do estilo de vida, não é? Dos bons hábitos de saúde. Portanto, no fundo é evitar ao máximo ficar com os fatores de risco, não é? Que é o colesterol alto, o diabetes e hipertensão. Portanto, um seguimento pelo médico regular, bons hábitos de vida, exercício físico, uma boa alimentação, aquilo que na verdade toda a gente já sabe, mas que se calhar nem sempre pratica, porque estamos num país em que efetivamente ainda, ou seja, recentemente nos começamos todos a preocupar um pouco mais com estas questões. Portanto, é isso. Temos que pensar que os AVCs são preveníveis. E são preveníveis como? Com o estilo de vida, com as diminuições dos fatores de risco. Portanto, se nós temos propensão a ter fatores de risco porque já temos história familiar, etc., temos que estar com mais atenção, temos que ir ao médico, temos que cumprir os planos de alimentação, fazer exercício físico, ter uma vida um pouco menos estressante, enfim, procurar minimizar os fatores de risco. Por último, perguntava-lhe qual foi o trigger que a levou a criar o Instituto Português de Afasia? O que é que esteve, no fundo, na origem? Olha, foi precisamente o facto de, como terapeuta da fala, ter estado a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde e na rede de cuidados continuados e, ao mesmo tempo, estar a estudar sobre o que é que era suposto nós estarmos a fazer e não estávamos a fazer. Portanto, foi confrontar-me com, ok, as recomendações, as boas práticas, as guidelines, os estudos e outros países já estão a fazer isto, mas nós ainda estamos aqui a fazer isto aqui o serviço que eu estava a prestar não estava claramente a servir aquelas pessoas, não estava a servir as necessidades delas, e foi essa confrontação entre aquilo que deveria ser feito e aquilo que efetivamente estava a ser feito que fez com que eu pensasse em criar uma instituição que viesse trazer uma resposta diferenciada, que viesse lutar um pouco mais para que as pessoas no futuro venham a ter melhores respostas. Foi esse o trigger. Foi, no fundo, dar passou-bens a algumas pessoas. Eu lembro perfeitamente, enquanto era terapeuta da fala, que as pessoas, imagina, acabava o P1, portanto, acabava a credencial da terapia da fala e ela tinha alta. E eu não tinha decisão sobre aquilo, portanto, aquilo era uma decisão clínica, a pessoa já não vai fazer mais P1s, e eu sabia perfeitamente que aquela pessoa ia ficar condenada ao isolamento, a uma série de dificuldades, porque eu não tinha tido tempo para trabalhar isso com ela, nem sequer tinha conseguido abranger a família, porque a família não vinha com ela às terapias, não era suposto vir. Então eu percebia, foi nesses passou-bens que eu dava e dizia assim, olha, boa sorte, que eu sentia que tinha que fazer alguma coisa a mais, e foi isso que fez com que depois acabasse por criar o Instituto Português da Afasia. Aqui procuramos descobrir, nas palavras de Paula Valente, a satisfação dos sobreviventes da AVC em relação aos serviços de saúde e de reabilitação disponíveis. Esperamos ter esclarecido o impacto da afasia nos doentes da AVC. Por hoje é tudo. Continua a acompanhar o consultório na News Pharma TV.